Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da quarta semana do tempo comum, dia 5 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Águeda. Ela foi martirizada na Catânia, na Sicília. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e os enviou 2 a 2 e deu-lhes autoridade e poder para expulsar os espíritos impuros. E recomendou-lhes: não leveis a não ser um cajado, nem pão, nem sacola e nem dinheiro na cintura. E mandou-lhes: usai sandálias e não leveis 2 túnicas. Ao entrar numa casa, permanecei nesta casa. Ao entrardes num lugar, e as pessoas não quiserem vos acolher e nem vos escutar, ao sair dali, sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Os discípulos partiram e expulsaram muitos demônios, e ungiam todos os enfermos com óleo, e diziam: convertam-se. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nos é oferecido pela liturgia o pão da palavra. E a palavra de Deus é sempre um pão necessário, porque o homem não vive somente de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. E dentre os meios de crescimento espiritual, jamais nós podemos esquecer da oração pessoal, da leitura diária da palavra de Deus e da vida sacramental. E eu digo a vocês que sem estes meios de crescimento espiritual, a pessoa vai ficar se enganando a si mesma. Como aquela pessoa, quando o médico diz que não pode beber mais e ela bebe escondido. Que não pode mais fumar e ela fuma escondido. É como aquela pessoa que também não cuida da sua saúde. Assim também aquele e aquela que não usa e não leva em consideração esses meios de crescimento espiritual, a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e a vida sacramental, pouco a pouco vai perdendo a afeição pelas coisas do Senhor. E ao Senhor nós não seguimos de cabeça, nós não seguimos de ideias bonitas, mas nós seguimos o Senhor tão somente quando a nossa fé se converte numa convicção profunda do coração. E numa convicção tão profunda, que ela é capaz de se converter como se fosse um sangue que corre nas nossas veias. E assim vai condicionando o nosso modo de ver, de ouvir, de pensar e, consequentemente, de agir. É o conteúdo da primeira leitura de hoje, ainda do livro de Samuel, quando Davi está terminando a sua vida neste mundo e ele chama o seu filho Salomão para fazer as recomendações finais. Crer no Senhor e ser fiel a Ele. Crer no Senhor e guardar os seus preceitos e os seus mandamentos, para que assim o seu reino também possa ter vida eterna. Crer no Senhor e observar seus mandamentos. Amar o Senhor e guardar os seus mandamentos, porque como nos ensina Jesus, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quem guarda os meus mandamentos e me ama, eu e o Pai viremos e nós habitaremos nele. Por isso aqui está a preocupação de um pai que está no seu leito de morte e que quer deixar uma herança para o seu filho. O amor e o temor ao Senhor e a observância da sua lei. Isso serve para mim, isso serve também para você. O amor e o temor ao Senhor e a observância à sua lei. Caso contrário, nós vamos nos enganando a nós mesmos. Agora, Jesus está convocando os seus 12. Depois de ter feito a sua seleção, de ter realizado o seu processo seletivo, você sim, você não, porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. E daquele grupo dos 72, e daquela multidão que andava atrás dele, Jesus então vai eleger o colégio apostólico, ao qual será chamado aqui de apóstolos, os 12. E Jesus vai enviar os 12, 2 a 2. Segundo a lei de Israel, o testemunho só era considerado verdadeiro mediante 2 pessoas,
Para algo ser tido como verdadeiro, bastava o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Por isso agora Jesus convoca também dos seus discípulos e os envia 2 a 2, para que um também sustentasse o outro, para que um fortalecesse o outro, para que um orientasse o outro, principalmente nos momentos de cansaço, nos momentos de desilusão. Um deve sustentar o outro, um deve aconselhar o outro, um deve proteger o outro. Isso serve para todos aqueles que têm a missão de viver 2 a 2. Nós não somos uma vocação solitária, mas nós vivemos em comunidade, e uma comunidade, um vai ajudando o outro, um vai animando o outro, um vai orientando o outro. Assim também acontece na vida conjugal, onde o marido também deve animar a sua esposa, a esposa deve animar o seu marido, e um deve santificar o outro, 2 a 2. Agora Jesus envia também os seus discípulos 2 a 2 pelo caminho. Primeira observação que devemos fazer é que os discípulos são enviados com a autoridade de Jesus, com o poder de Jesus. Não é a autoridade deles, eles não se auto-enviam, mas eles são enviados. E Jesus escolheu quem ele quis e como quis e os enviou. Chamou para estar com ele, para que eles fossem preparados e depois enviados. Então agora chega o momento do envio. Jesus os envia 2 a 2, com autoridade e com poder para expulsar os espíritos impuros, para expulsar os demônios, expulsar as mentiras e expulsar tudo aquilo que divide a humanidade, tudo aquilo que divide as pessoas, tudo aquilo que faz mal a alguém. Os discípulos vão com a autoridade e o poder de Jesus. Agora Jesus começa então a recomendações. Vocês devem confiar somente no poder de Deus. Vocês não devem confiar na eficiência e eficácia de vocês. Elas são importantes, é verdade, mas o poder de Deus é maior. A providência de Deus é maior. E a providência de Deus e a assistência de Deus é simbolizada aqui no cajado. O mesmo cajado de Moisés. O cajado é sinal da presença de Deus. Então, confiar na presença de Deus. O cajado é sinal da presença de Deus. O cajado é sinal do poder de Deus. Por isso Jesus diz, recomendando, não leveis nada para o caminho a não ser um cajado. Não confie na comida, o pão. Não confie no dinheiro, na cintura, e nem tampouco nas sacolas. Porque vocês não vão evangelizar com isso. Vocês não vão tocar o coração das pessoas com isso. Isso são recomendações. Recomendações. Agora vem os mandamentos, a ordem. A ordem. Andem de sandália e não leveis 2 túnicas. Quer dizer, levem uma vida humilde. Leve uma vida em humildade. Porque se vocês quiserem poder e quiserem luxo, vocês vão corromper a missão. Vocês vão desvirtuar o sentido da missão. Porque os homens e as mulheres com roupas coloridas e nobres estão nos palácios. Então vocês devem usar sandália para proteger os pés, proteger a saúde, mas também vocês não devem levar 2 túnicas. Quer dizer, não são as roupas que vão evangelizar, não é o luxo que vai evangelizar, mas o testemunho que é feito sobre o poder de Jesus, sobre a autoridade de Jesus. Ao entrar numa casa, permaneçam aí. E se vocês entrarem num lugar e as pessoas não quiserem a presença de vocês e nem os escutar, ao sair dali, sacudam os pés, sacudam a poeira que está nos vossos pés, em testemunho contra eles. E eles partiram. Eles foram na força do poder de Jesus, com a autoridade de Jesus. Eles expulsavam os demônios e eles também diziam, convertam-se. Porque a mensagem do anúncio do Evangelho é sempre uma mensagem de conversão. Convertam-se. E eles ungiam todos os enfermos com óleo. E assim eles foram confiantes na presença de Jesus. Orem pela Assembleia dos Frades Capuchinhos da nossa província, que está reunido aqui e termina hoje, na quinta-feira à noite, onde nós estamos refletindo sobre a necessidade do cuidado da saúde mental para cuidar das outras pessoas também. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Águeda, rogai por nós. Paz e bem.